Amém? Deu tudo certo agora? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Não existe um Deus como o nosso Deus, que trabalha tão bem para aqueles que nele esperam. Aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta das nossas vidas. O Senhor está guardando nossos passos. O Senhor está dirigindo nossos caminhos. O Senhor está nos fazendo prosperar. E hoje nós vamos estudar sobre fé. Amém? O que é fé? Há pessoas que dizem, eu não tenho fé. Há outras pessoas que dizem, a minha fé é pequena. Então, eu quero que você entenda que esse mês de outubro, nós vamos falar sobre fé. Porque sem a fé é impossível você agradar a Deus. E sem a fé é impossível de você viver na terra. Sabe, existem vários tipos de fé. Mas nós vamos falar aqui da fé que vem de Deus, tá certo? A fé é algo que nós temos. Todo mundo tem fé. O problema é que às vezes nós canalizamos a nossa fé de forma errada, ou de forma contrária à palavra de Deus, ou de forma natural. Você pode usar a sua fé de forma natural. Você pode usar a sua fé na palavra de Deus, mas todos nós temos fé, tá certo? Então a gente vai estudar sobre Hebreus, capítulo 11, e o verso 1. Na minha versão diz assim, a fé é uma certeza. Há outras versões que diz a fé é o fundamento, o alicerce de coisas. É o que vai fundamentar, é o que vai alicerçar as coisas da sua vida, é a sua fé. A fé é a certeza de coisas que se espera. É o fundamento de coisas que se esperam. É a convicção de coisas que você ainda não viu, que você não está na sua mão, mas as convicções, a certeza absoluta dessas coisas chama-se fé. A fé é um crédito, a fé é uma firmeza, a fé é uma segurança, uma exatidão, a fé é a substância de algo. A fé é a certeza das coisas que você espera. Então você precisa ter um fundamento daquilo que você espera. Você precisa ter uma segurança daquilo que você espera. Ô irmã, e como que eu vou ter uma segurança daquilo que eu espero? Se a sua fé está canalizada, está alicerçada na palavra de Deus, você tem que ter uma segurança em versículos que falam daquilo que você precisa. Então você precisa de fé para andar em saúde divina. Existe uma fé para andar em saúde divina. Então você procura versículos na palavra de Deus, que você tem credibilidade. Você tem credibilidade na palavra? Você confia na palavra? Uma vez o Espírito perguntou a mim, Marta, você crê naquilo que você diz que crê? Olha, eu só tinha 17 anos. Por que ele perguntou isso a mim? Porque eu estava murmurando. Porque eu estava insegura da minha vitória. Quando você está murmurando, você está dizendo, não acredito na palavra. Sabe, os murmuradores, eles machucam Deus. Porque eles confirmam com a boca dele que aquilo que Deus fala não é verdade para ele. A murmuração, ela traz muita maldição na vida de uma pessoa. Por quê, irmã? Porque machuca o Espírito Santo. Arranca de nós as convicções que nós temos como verdade. E eu estava com 17 anos falando um monte de besteira. Sabe que com 17 anos a gente não pensa direito? A gente não tem inteligência ainda. Mas sabe, as palavras que a gente diz é ouvida nos céus, mesmo com 17 anos. E Deus me falou comigo, disse, Marta, você crê de verdade naquilo que você disse que crê? Então, todas as vezes que vir uma inquietação dentro de você, de vontade de falar um monte de besteira, você pergunta para você mesma, se você crê naquilo que você diz que crê. Porque nós precisamos acreditar que a palavra é a verdade. Se você acredita que a palavra é a verdade, coloca a tua fé, as tuas convicções, as tuas certezas absolutas naquilo que a palavra diz. Mas sabe por que muitas pessoas não creem na palavra? Porque poucas pessoas leem a palavra.
Poucas pessoas meditam na palavra. Poucas pessoas não abrem sua Bíblia para meditar na palavra de Deus, para pegar versículos, para procurar versículos que dê certo com a tua situação. Você está com vontade de estar orando ao Senhor para o Senhor abençoar a sua prosperidade na terra. Você não sabe se Deus quer te prosperar. Você não sabe se Deus quer te abençoar. Às vezes a gente não sabe se Deus quer nos prosperar, se Deus quer que a gente ande em vitória, se aquilo é uma provação para que Deus prove a nossa fé. Essas coisas, elas atrapalham a fé. Porque a fé é uma convicção absoluta, uma certeza. Na fé não tem lugar para insegurança, na fé não tem lugar para suspeita de não dar certo. Na fé em Deus não tem espaço para isso. Até porque a tua fé, ela é um imã, ela puxa para você, ela puxa, acontece justamente como você crê, sabe? Em muitos lugares na Bíblia, nós vemos Jesus curando pessoas. Mas em outros lugares da Bíblia, e não poucos, a fé das pessoas resolvia as suas situações. E Deus quer te levar ao nível da tua fé, da minha fé, resolver a minha situação. E eu preciso acreditar que a minha fé está baseada em algo seguro. Em algo seguro, porque existe fé baseada em segurança, e essa pessoa anda baixando, ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo. Por quê, irmã? Porque a fé dessa pessoa está baseada em insegurança. Há uma fé da dúvida, sabia? Tem pessoas que têm uma fé que a coisa não sabe, eu não sei, eu estou pensando assim, eu estou pensando assim. Aquilo que você está pensando é o fundamento da sua fé. Aquilo que você está falando é o fundamento da sua fé. Meu Deus, quando eu descobri isso. Mas sabe, tem cura. Esse mês nós vamos ser curados disso. A fé é a certeza. É uma convicção. É uma substância que aquilo que eu espero, eu tenho. Aquilo que eu espero é meu. Aquilo que você espera acontecer é seu. Já é seu. Então, para isso, eu tenho que basear a minha fé, fundamentar a minha fé na palavra de Deus. Eu preciso basear a minha fé na palavra de Deus. A fé, ela é uma ação. A fé é algo íntimo, sabe? A fé é um fundamento, a fé é o contrário da incerteza. A fé é o contrário da incerteza. A fé, ela nos puxa de onde estamos e nos leva a um lugar de glória. A fé, ela não é vista naturalmente pelos olhos. A fé, mas as reações da fé, a motivação da fé, ela tem que ser vista. Não existe uma fé sem ação. Eu tenho fé em Deus, sem fazer nada. Não tem. Quando a gente tem fé em algo, a gente tem uma motivação. A primeira motivação, a fé no espírito do homem. Mas a ação da fé, ela tem que envolver sua alma. Ela tem que envolver seu corpo. Se a sua fé não envolve a sua alma, a sua fé não é baseada na sua alma, mas a sua alma não pode ficar parte da sua fé. Dá para ser entendido? Dá para entender? A água salgada não entra dentro do peixe, mas o peixe precisa da água para nadar. Então, a minha fé, ela é baseada na palavra de Deus. A minha fé na palavra é baseada na palavra de Deus. E essa fé que é baseada na palavra de Deus é no meu espírito, é no meu íntimo. A fé é algo íntimo, a fé não se vê. Agora, as ações dela, quando ela entra em movimento, tem muita fé aí dentro de você que está quietinha lá no canto dela. Você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, mas sua fé está quieta lá no canto, está quietinho, ninguém está mexendo nela. Quando você ativa essa fé, porque a fé é algo que ela é ativada, ela é despertada. Você tem que despertar essa fé que está dentro de você. Você tem que puxar para fora essa fé que está dentro de você. E quando essa fé é ativada, quando você toca nessa fé, então o que é que acontece na sua vida? A sua alma se envolve. Os seus sentimentos se envolvem.
Atitudes que correspondem à fé tem que haver. Você não pode dizer, eu estou cheia de fé, eu estou cheio de fé, e ter atitudes negativas, ter atitudes desmotivadas, ter uma forma, uma opinião formada em coisa errada. A Bíblia diz, a fé é a convicção. Convicção de fatos, opiniões formadas. Uma opinião formada sobre algo, uma razão íntima. Uma pessoa convicta é uma pessoa determinada naquilo que ela tem convicção. Você sabe uma pessoa que não sabe o que ela quer? A fé dessa pessoa não foi despertada. E como que essa fé vai ser despertada? O que vai acontecer para essa fé chegar até a mim? O que vai acontecer para eu ser essa mulher de fé, esse homem de fé? Você precisa escutar a palavra de Deus. Olha, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler mais de uma vez. Você precisa ler 30 dias, são 31 capítulo de provérbio. Cada dia você lê um capítulo durante todo o ano. Você tem livros que falam sobre diretamente para a igreja. E você precisa ler. Hoje eu estava orando pelo Brasil. E o Senhor me deu um versículo para enrolar o Brasil. Você desenrola o Brasil na palavra, Marta. Existem pessoas respondendo a uns a outros com agressividade, chateado, fizeram isso, fizeram aquilo outro. O Senhor disse a mim, Marta, você enrole o Brasil com a palavra. E eu disse, Senhor, qual o versículo que eu vou enrolar o Brasil? E ele disse, o Brasil está revestido do Senhor e da força do seu poder. O Brasil está nas mãos de Deus. Quem arrebatará? Então o Brasil está revestido do Senhor. Se alguém mandar um WhatsApp para você, se alguém mandar uma mensagem para você, se alguém falar uma coisa para você, se alguém te desapontar no teu Facebook, no teu Instagram, no teu YouTube, responde com a palavra. A palavra não volta vazia, reveste, cobre o Brasil com a palavra. O Brasil pertence ao Senhor Jesus, mas faz isso com a tua vida também. Faz isso com a tua família também. Faz isso com as tuas finanças também. Faz isso com a tua saúde também. A fé vem pelo que você escuta. E Deus é tão maravilhoso que colocou a nossa boca perto do nosso ouvido. Existe uma boca e 2 ouvidos. Então, quando você fala, seus ouvidos escutam, a palavra vai para dentro de você, aquilo que você escuta. Você fala, tira de dentro e joga para dentro, tira de dentro e joga para dentro de novo. E sabe quando você tira de dentro de você, ela tem passado pela sua mente, ela tem feito um apurado de convicções e volta para dentro de você. Só que a gente está fazendo isso com a palavra negativa. Quantas pessoas não têm fé no crescimento dos seus filhos? Eles abençoam os filhos. Ele diz, Deus te abençoe. Até que agora, nesse mundo moderno, errado, é uma modernização errada. É uma modernização desonrosa. Porque na vida do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, da titi e do titio, há um poder, uma autoridade de abençoar. Há uma autoridade de abençoar. O que é que tiraram? Tiraram a petição da bênção. Hoje os filhos não pedem mais a bênção dos pais. Mas a bênção dos pais é valorosa. Desde os nossos patriarca Abraão, ele abençoou os seus filhos. Patriarca Isaac abençoou os seus filhos. E aquilo que ele proclamou para os seus filhos, aquilo aconteceu. José abençoou os seus filhos. E Deus abençoou os seus filhos. Mas abençoou os seus filhos através das autoridades que ele constituiu. Ele constituiu a autoridade nos pais para abençoar. Mas os filhos não pedem mais a bênção dos pais. É como se a bênção não tivesse importância na vida de um filho. Independente da sua idade, independente de quantos anos você tem, quantos filhos você tem, você precisa da bênção do seu pai.
Há filhos que passam semanas, semanas sem a bênção. Você precisa dar a bênção à sua autoridade. É por isso que a gente não pode provocar a nossa autoridade, porque a gente precisa da bênção da autoridade. Faça a sua autoridade ficar feliz com você. Faça a sua autoridade lhe amar. Faça a sua autoridade liberar bênção para a sua vida. Não provoque aquele que está com a tua bênção. Ana, ela recebeu uma bênção da sua autoridade. A sua autoridade olhou para ela e viu, pensou, imaginou, julgou mal. Pensou que ela estava bêbada. Mas ela queria a bênção da sua autoridade. E ela disse, não, meu Senhor. O meu coração está derramado diante de Deus. Eu estou amargurada. Ela deu uma explicação. Ela fez sua autoridade entender a razão daquela lágrima. A razão daquele desespero. E porque ela fez entender, a própria autoridade liberou para ela. Ele se comoveu com a situação dela. Ele entendeu a causa dela. E ele explicou para ela o que estava acontecendo. E ele disse, minha filha, daqui a 1 ano você está com seu filho. Vai. Assim como você está pedindo, você vai receber. E nasceu o nosso Samuel, grande profeta. Vindo de uma bênção, de uma autoridade. Então, amado, nós precisamos crer nisso. Por que o povo não pede a bênção? Porque eles não crêem na palavra, como está escrito. Eles não crêem na palavra. Você precisa ler a palavra, observar os princípios da palavra. Observa os princípios da palavra e anda neles. Convicção é um modelo, é um desenho. Você tem que ter um desenho formado. Você tem que ter convicção que você vai ganhar a sua casa. Chega a dúvida de quanto você ganha. Chega a dúvida de como vai acontecer. Você tem a convicção, eu vou ganhar minha casa. Minha casa vai estar nas minhas mãos. Eu já me vejo recebendo minha chave. Eu vou comprar minha casa, desenha o modelo da casa. Entra dentro dela no teu coração. Passeia dentro da tua casa. Isso é fé. É convicção. E isso tem uma ação. Uma ação que corresponde. Se você diz que tem fé e não tem ação que corresponda, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua fé é morta. A sua fé é morta. Se você não tem fé, se a sua fé não tem nenhuma reação, nem ação, se não se movimenta, se não está ativa, ela está morta. Ela não vai acontecer nada se você não fizer nada. Se nada você fizer, nada vai acontecer. Aquelas pessoas chegaram perto de Jesus e Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Por que Jesus disse isso a ela? Porque ela estava em casa sentada? Não. Porque elas tomaram uma atitude de ir até onde Jesus estava e fazer alguma coisa. Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Teve pessoas que escutaram de Jesus palavras duras. Aquela mulher escutou Jesus dizer, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher reagiu. Ela disse, eu sei, você tem toda a razão. Deu razão à autoridade. Você tem toda a razão, mas os cachorrinhos comem da migalha. E o Senhor disse, vai que a tua fé te curou tua filha, ela já está curada lá, o demônio já saiu. Atitudes. Atitudes que correspondem. Atitudes que correspondem. Os feitos que fazemos, amado, é reação da atitude. Atitude é uma ação do coração, não é de pressão. Por que Marta, pessoa, entrega os dízimos? Eu entrego meus dízimos pelas convicções que eu tenho. Eu não entrego meu dízimo porque pastor manda. Eu entrego porque eu tenho convicções na palavra. Porque eu oferto na vida de pessoas pelas convicções que eu tenho. Se uma palavra chega até mim, eu respondo a palavra com atitude. Eu respondo a palavra com atitude. Naquele culto de sábado, muitas pessoas responderam a palavra com atitudes. Umas se levantaram e destravaram sua vida financeira. Como assim, irmã? Elas ofertaram a palavra. Elas ouviram a palavra, mexeu com ela, foi lá e destravou a sua vida financeira. Outra destravou a sua alegria. Como? Deu um glória, deu um aleluia, deu um pulo, deu um salto. Cada uma daquelas mulheres, outras vieram até a frente para receber sua cura. Aquelas que vieram até a frente receber sua cura, elas mostraram atitude
Pelaquilo que elas ouviram. O Senhor falou comigo que tem mulheres aqui que estão com dores no joelho. Vem até aqui. Lá no Garden, ele tem uns degraus. Eu tinha algumas pessoas que eram idosas. E elas estavam sentadas lá em cima, lá no alto. E o Senhor disse, vá até elas. Vá até elas. E eu fui até elas. Mas umas vieram até a mim. Isso foi o quê? Ação de fé. Agora, depois que você escuta uma palavra, você recebe uma oração, a sua fé tem que entrar em operação com aquilo que está sendo feito, com o trabalhar de Deus. Com o trabalhar de Deus. Você não pode daqui a 10 minutos dizer, eu não fiquei curada, não. Mulheres foram curadas naquela tarde. Mas se você estiver procurando a da doença, ela volta. Mas se você botar no seu coração, eu fui curada naquela tarde. Na hora que a pastora tocou na minha perna, a glória de Deus me curou. Eu sou sarada. Independente dos sintomas, independente do que está acontecendo, perna, você vai entrar em linha, joelho, você vai entrar em linha com a palavra de Deus. Atitudes que correspondem à fé. A fé é uma atitude, a fé é um gesto, a fé é uma determinação. A fé é uma decisão. A fé é uma ousadia. Você precisa, Deus está lhe chamando você para ser ousado. Seja ousada. Seja corajosa. Tem muitas pessoas que de ontem para hoje, elas acabaram com elas pelo relatório. Ei, gente, chegou um relatório que os gigantes daquela terra era forte. Que a terra, o fruto da terra era boa, mas o gigante era forte. E eles se viram como gafanhotos. E eles achavam que os outros estavam vendo ele como gafanhoto. E entregaram os pontos. Mas Josué e Caleb disse, não é assim não. Duas pessoas. Disseram, não é assim não. A gente vai devorar com pão. A gente vai acabar com aquele gigante. A gente vai destruir aquele gigante. Isso aconteceu, irmão. Eles receberam o galardão. Os gigantes correram. As muralhas caíram. O inferno perdeu. Porque Deus precisa de homens e mulheres que tenham determinação, que sejam corajosos. A fé determina uma coragem. Eu era criança quando... Eu sou uma mocinha já. E morreu um menino de uma senhora. E ela deu uma hemorragia nela. Estava nos dias dela. E ela teve uma hemorragia. E ela botou na cabeça dela que se ela pegasse um pedaço da mortalha, tem juízo negócio desse? E fizesse um chá, ela ficava boa. E a fé dela não foi um pedaço da mortalha, mas foi a fé que ela depositou no pedaço da mortalha. Sabe o que aconteceu? A hemorragia dela parou. Porque ela criou. Porque ela acreditou num pedaço de mortalha. Existem pessoas que acreditam. Elas focam numa coisa. Mas aquilo que você determina, assim é. A Bíblia diz determinando algum negócio. Ele não diz que negócio é. Determinando algum negócio, a tua luz brilha. Mas às vezes nós temos que determinar a nossa fé. A gente tem que criar uma situação para despertar a nossa fé. A nossa fé não precisa disso, mas a gente precisa, a alma precisa. Você tem que criar uma situação para despertar a sua fé. Você lembra daquelas histórias de voto? Aquilo é certo. O que é aquilo? Deus precisa daquilo? Não, mas a pessoa precisa. A minha mãe, ela teve câncer no peito. Teve um câncer no peito. E o peito dela começou a coçar, e caroços. E os médicos de Campina Grande atestaram que ela estava com câncer no peito. E ela foi para o hospital em Recife. E na época, quem ia para esse hospital não voltava mais. Não voltava porque câncer não tinha cura. Não tinha como curar naquela época. Todo mundo que ia morria. E ela foi. E ela foi no ônibus. E ela não dormia, com o peito já estava doendo e coçando muito. E todos os laudos estavam na mão. E o hospital lá já estava preparado para receber minha mãe. A cama dela, até coloca aquela placa, né, nos pés da cama, estava lá. E no ônibus, minha mãe fez um voto.
no ônibus, minha mãe fez um voto. E minha mãe disse assim, meu Deus, se o Senhor curar esse mal que está no meu peito, e eu chegar no Recife, e os médicos disserem assim, Dona Alice, vá para casa tomar conta dos seus filhos. A senhora só tem nervoso. Se os médicos falarem isso, Senhor, enquanto eu existir na terra, eu só vou usar branco e azul. Para quando as pessoas perguntarem, Dona Alice, por que a senhora usa branco e azul? Eu vou dizer porque Jesus me curou. Na verdade, irmão, Jesus já tinha curado desde da cruz do Calvário. Mas a fé dela não tinha alcançado. Então ela procurou algo para despertar um sacrifício nela, para que a fé dela alcançasse o que foi feito no Calvário. E ela foi para o Recife. Quando ela chegou lá no hospital, a cama dela estava lá. A placa, eu não sei se é aquela de relatório que coloca nos pés da cama, estava lá o nome dela, a doença. Então ela chegou lá, vestiu a roupa do hospital, que era na época vestia a roupa do hospital, deitou lá na cama. Mas olha, quando ela falou isso, com pouco tempo ela pegou no sono, só que ela não dormia. Já fazia tempo que ela não dormia. Não dormia com nervoso, com tristeza, os filhos tudo pequeno. Ela sabia que quem ia não voltava. Prontuário, isso mesmo, meu filho, prontuário. Ela sabia que quem ia para aquele hospital não voltava. Todo mundo sabia na época que quem ia para aquele hospital não voltava. Então ela com tristeza, só agarrava os meninos, cheirava, chorava, desesperada. A doença aumentou, acelerou mais, pela tensão emocional. Mas dentro do mundo, depois que ela fez essa oração, olhando para os céus e aquelas plantas rofaçando, de onde, meu? Ela falou com Deus, com um coração sincero. Uma mãe sofrida, uma pessoa com medo, assombrado, assustado. A fé dela não conseguiu conseguir a cura direto do Calvário. Ela colocou algo, uma ponte, ela fez uma ponte para ela. Cria uma ponte para você, importante que você vença. Cria uma ponte para você. E ela fez aquela ponte. O importante é que ela alcançasse o que ela queria em Jesus. E transferisse aquela cura para o Senhor como glória. E ela pegou no sono. Então meu pai, que ia com ela, pediu às pessoas, porque as pessoas andavam com radinho de pilha. Isso faz muitos anos, irmão, eu era muito criança. As pessoas iam com radinho de pilha, escutando um rádio alto. E papai pediu, gente, por favor, vocês poderiam baixar o rádio? Porque a minha esposa está indo para tal hospital. Só dizer isso por baixar o rádio. Porque sabia que ela estava na entrada da morte. E ela fazia tempo que não dormia, mas eu acho que é porque ela está muito fraca, sem comer. Meu pai, né? Sem comer, está muito fraca. O ônibus andando, ela pegou no sono. E eu queria pedir a vocês, todo mundo desligou o rádio. Ficou um silêncio. E ela dormiu até lá. E quando chegou lá, meu pai que teve que acordar ela, que ela estava com muito sono. Meu pai teve que acordar ela. E quando meu pai acordou ela para descer, ela foi para casa da minha tia primeiro, para ir se apresentar no hospital. E quando ela chegou na casa da minha tia, ela tomou banho, ela trocou a roupa. Muito triste, abatida, mas tomou banho, trocou roupa, lanchou. Aí minha tia disse, o Alderico. Meu pai, o nome dele era Alderico. O Alderico, até aqui em Campina Grande tem uma rua chamada Alderico Pessoa de Oliveira. É o nome do meu pai. Só Alderico. Eu não estou vendo ali se coçando, nem sentindo dor. Eu disse, cala a boca. Eu acho que ela se esqueceu. Meu pai, eu acho que ela se esqueceu. Dentro do ônibus ela pegou no sono. Depois que ela pegou no sono, ela não coçou mais, ela não reclamou mais. Eu não sei o que está acontecendo, mas deixa quieto. Eu acho que ela estava muito nervosa. Chegou aqui, está distraída. As coisas do meu pai. Chegou no outro dia no hospital, entrou, chegou lá, viu o quarto dela, viu o prontuário. E os médicos, foi um médico fazer um último teste para poder dar a assinatura do internamento. E quando o médico foi dar aquele diagnóstico, o médico de Recife mandou chamar o outro médico. E o outro médico veio e olhou e mandou chamar o outro. E, enfim, chamaram uma junta médica de 12 médicos. E os 12 médicos, olhando todas as radiografias e os laudos de Campina Grande, ele mandou ela levantar, sentar e disse, Dona Alice, a senhora não tem nada. A senhora só tem nervoso.
Mulher, volta para sua casa, volta para conta dos seus filhos. Esse é que Deus, Deus poderoso e celestial. Irmão, sua fé pode estar lá em cima. E Deus se alegra com a sua fé. Mas Deus olha a fé daquela pessoa que está começando. Deus olha a fé daquela pessoa que não tem força. Deus olha a fé daquela pessoa que está procurando os primeiros passos. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. Jesus vai até onde a gente está. Jesus nos encontra nas nossas fraquezas, nos encontra na nossa fragilidade. Jesus não lança fora, não passa em rosto. Jesus acudiu minha mãe. Minha mãe saiu dali de Salderico. Vamos nos dar a cidade, meu filho. Porque eu preciso comprar roupa. Eles compram roupa. Você ficou animada às vezes preciso. Porque a partir de hoje, eu nunca mais uso roupa de cores nenhuma. Eu só vou usar branco e azul, meu filho. Desde a roupa íntima, as roupas que fazem a roupa íntima, as outras externas. Eu só vou usar branco e azul. E meu pai disse, por quê? Ela disse que eu fiz um voto a Deus. Dentro do ônibus. Eu disse, Senhor, se você me curar dessa maldição, dessa doença, me deixar voltar para casa para tomar conta dos meus filhos. Se você falar pela boca daquele médico, Dona Alice, volta para casa para tomar conta dos seus filhos, que você só tem nervoso. Se você fizer isso por mim, meu pai, enquanto vida eu existir na terra, eu só vou vestir branco e azul. Para quando as pessoas perguntarem, Dona Alice, por que a senhora só veste branco e azul? Aí eu vou dizer, porque Jesus me curou do câncer. Oh, da labacanta labachura. Eita, labacanta labarraia. Eu quero dizer para você. Minha mãe comprou roupa branca e azul. Desde a roupa mais íntima. E desde aquele tempo. Até ela terminar os anos de vida da terra. Foram mais de 50 anos. Usando branco e azul. E pessoas perguntavam, Dona Alice, a senhora não gosta de roupa de outra cor? Ela disse, não é isso não. É porque eu fiz um voto. Se Jesus me curasse do câncer, eu só usaria branco e azul. Olha, irmãos, Dia das Mães, era interessante. 8 filhos, a gente tinha capacidade de procurar roupa. Se tivesse uma roupa florida, que tivesse uma folhinha, por pequenininha que seja, lilás, quase azul, ela não usava. Ela não usava. Se o azul parecesse esverdeado, ela não usava. Não tinha quem fizesse ela usar. Não tinha quem fizesse. Você precisava escolher só se for azul. Estampa branca e azul, azul e branco. Ou branco ou azul com estampa branca, ou branca com estampa azul. Mas de verdade que não deixasse dúvida. Um azul que deixasse dúvida. Ou um branco que parecesse com cinza. Ela não usava. Esse eu não vou usar. Porque eu fiz um voto. E o Senhor, para meu Senhor, que se Ele me curasse do câncer, eu só usava branco e azul. Todas aquelas radiografias computadorizadas, todas as radiografias que os médicos fizeram, eles não souberam explicar. E tem outra, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Quando ela conheceu a palavra revelada, ela foi perguntar ao pastor João Roberto. Pessoas disseram, não, Dona Alice, Jesus lhe curou. Não precisa só usar branco e azul, não. Pode usar outra cor. Aí eu perguntar ao meu pastor. E ela disse, pastor, eu quero falar com você. Marcou um gabinete. E contou a história ao pastor João Roberto. E o pastor João Roberto escutou a história dela do início até o fim. E ele disse, Dona Alice, irmã Alice, como foi seu voto? E ela disse, se a senhora prometeu ao Senhor, ela disse, eu prometi, pastor, então cumpra. Cumpra o que a senhora prometeu. Então, o tempo que ela passou na terra, desde esse dia, até o último dia na terra, ela só usava branco e azul. Porque a fé dela foi aí.
Irmão, procure a tua fé. Enraize ela na palavra. Eu conheço uma moça. O nome dela é Verinha. Ela era amiga minha. Foi a menina que me deu carona durante 2 anos para o Rema. Ela tinha um menino. O menino dela chamado Ricardo. Ele tinha uma tosse. Que não tinha médico que conseguisse um remédio antialérgico, tinha feito todo tipo de exame. E o menino tossia todas as noites. E não tinha nada que parasse. Um dia, ela fez um voto. E ela disse: Senhor, se o meu filho parar de tossir, eu vou passar 1 ano sem perder um culto. Com 3 dias, a tosse desapareceu. E ela passou 1 ano sem perder nenhum culto. Não adiantava chegar da casa dela, não tinha viagem de final de semana. Ela não perdeu nenhum culto durante 1 ano. Muitas foram a proposta, muitos foram os convites, muitos foram coisas que queriam tirar. Chegava a mãe dela na última hora, na frente da casa dela, chegava parente, acontecia um negócio, chamada, convite de aniversário, de casamento. Nada, ela não perdeu um culto durante 1 ano. O filho dela está um rapaz. Nunca mais voltou. Ela encontrou a fé dela. Ela encontrou. Ela fez uma ponte. O filho dela já estava curado, irmão, desde o Calvário. Mas ela não estava conseguia encontrar a fé. Então nós precisamos procurar onde está a nossa fé. Eu tenho uma amiga aqui, que ela queria que o salário dela dobrasse. E ela disse: irmã, eu quero que meu salário dobre. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. O Senhor deseja a nossa prosperidade. Mas ela queria que o salário dela dobrasse. Ela disse: eu vou dobrar meu dízimo. Eu vou dobrar meu dízimo para meu salário dobrar. E ela dobrou o dízimo dela. Passou 6 meses com o dízimo dobrado. De repente ela ganhou o dobro do salário e mais um pouco. Deus deu a ela 2,5 salários. Ela só tinha 1. Passou a ganhar 2,5. Porque antecipado ela tinha feito um voto. Eu vou dobrar o meu salário. Então, amados, às vezes você não está conseguindo encontrar a sua fé. A fé é uma certeza. A fé é uma determinação, uma ousadia. É uma coragem. Você precisa estar convencido, animada. Então procura algo. Agora sustenta o que você faz. Pega uma coisa que seja um destravar para você, que toda vez que você vai fazer, você lembre, que faça esforço. Não que seja necessário, mas se você precisa disso. Tem coisa que eu preciso disso, irmãos. Tem coisa que eu preciso. Eu mesmo crio o meu próprio amuleto. O importante é que eu consiga a minha vitória. O importante é que aquilo chegue até a mim. O importante é que eu transfira aquela glória para o Senhor. Então, a gente precisa entender que a fé é uma certeza. Se você consegue colocar certeza nisto aí, que você pensou, você tem certeza disso, você tem certeza que isso dá certo. Eu conheço uma menina, uma pai solteira agora. Eu conheço uma menina que ela queria se casar. E nunca ela tinha nem arrumado namorado. Ela era uma pessoa de baixa estima. E ela se sentia feia, inferiorizada. Ela teve um passado muito machucante. E ela colocou no coração dela um propósito. Eu vou ler 50 salmos todo dia para arrumar um casamento. 50 salmos. E ela começou a ler os 50 salmos todo dia. Todo dia ela lia 50 salmos. Todo dia ela lia 50 salmos. Todos os dias. Arranjou um namorado. O namorado, ele trabalhava para o pai. Ela disse: eu quero que ele trabalhe para ele. Eu vou aumentar os salmos, vou aumentar mais 10 salmos. Ficou 60 salmos. Começou a ler os 60 salmos. 60 salmos. O filho desligou do trabalho do pai e arranjou um trabalho. E aí ela queria uma festa. Só que ela não tinha dinheiro para fazer a festa do casamento. E ela começou a ler 50 salmos para conseguir a festa. Ela já tinha um marido. Ela já tinha um namorado. Ela já tinha... O namorado já tinha um emprego e ela agora começou a ler os 50 salmos, mesmos salmos, para que ela pudesse ter uma festa de casamento. Eu quero dizer para você que ela não teve uma, não, ela teve 2.
As pessoas que estavam com ela fizeram uma festa para ela. E os pais do rapaz fizeram outra festa. Ela teve roupa de noiva, ela teve sapato de noiva, ela teve festa na igreja, ela teve a igreja ornamentada, sem dinheiro. Segurada nos salmos. Ei, Deus está dando segredo. O mês da fé. Então, já falamos sobre os nossos patrocinadores. Deixa eu pegar aqui. Não sai agora não, gente. Olha, eu já agradeci os patrocinadores, que foi JJ Lifestyle, Naldo Auto Tintas, na outra live, porque essa parou, né? Andresa Fest, diversos supermercados, Broteburger, Santa Clara Café, o cafezinho da hora, já troquei meu café pelo Santa Clara, Pastel Campina, Centro Educacional Bandeirante, Hospital Geral da Clips, Equipadora Emanuel e o Meninão Supermercado, como todas as pessoas que nos abençoaram de maneira direta ou indiretamente nesse evento. Deus abençoe os mantenedores, os patrocinadores, aqueles que nos ofereceram brindes. Deus abençoe. E se você está precisando de uma pessoa para ajudar até o filho na alfabetização, uma aula de reforço, nós temos uma Fátima, entre em contato com ela e você vai ter, o teu filho vai subir, vai ficar inteligente, vai passar nas provas, vai dar tudo certo. Amo você, Deus te abençoe e a glória de Deus chegando até a tua vida, tá certo? O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil está revestido do Senhor e da força do seu poder. O Brasil está nas mãos do Senhor. Quem o arrebatará? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe. Outra coisa. A tua pastora está no YouTube. Olha, gente, a tua pastora está no YouTube. Vai lá e vamos subir o número de pessoas. Vamos divulgar essa palavra. Essa live já vai para o YouTube. E eu acredito piamente, que Deus vai nos levar a lugares bem mais longe com a glória dele. Amém? Então, dia 15, eu estarei em Caruaru. Reencontro das mulheres. O reencontro é mulher Caruaru. Gente, mulherada, vocês de Caruaru, 5 vizinhas, estarei lá. Vamos fazer o ribuliço lá, naquele grande local. Aleluia. Na igreja Família que eu valorizo. Amém? Estarei lá no sábado com as mulheres, domingo de manhã com a liderança da igreja e domingo à noite com toda a igreja. Convido você a estar comigo mais uma vez. Amém? Dia 12 de novembro, nosso próximo encontro. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Amo, amo, amo vocês.